Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um Mídia Cidadã, o programa que debate comunicação e cidadania. No programa de hoje nós temos a satisfação de receber neste nosso conteúdo, que é distribuído pela ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, para mais de 60 emissoras, um daqueles nomes que é um símbolo de comunicação. E, em especial, dentro dos Rotary Clubs, do rotarismo brasileiro, é certamente um dos seus decanos, uma das suas maiores expressões. É ele, Sérgio de Castro, coordenador assistente de imagem pública de vários distritos aqui do Brasil e também diretor do Grupo 1 de Jornais, presidido pelo nosso amigo Oduvaldo Donini. Tudo bem? Uma saudação a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa e poder revê-lo, né, Fernando Mauro? Você que tem também uma marca, uma trajetória fantástica no Rotary e na cidade de São Paulo, né, nessa lida para fazer a comunicação melhor, mais democrática e visando uma sociedade melhor. É o que o Rotary procura fazer há muito tempo e nós também estamos dedicados a esse trabalho há algum tempo. E não é fácil, mas esperamos que através de uma nova situação de comunicação hoje que está estabelecida no Rotary Internacional, sobretudo com a herança deixada pelo nosso diretor José Antônio Figueiredo Antiório, que durante 2 anos trabalhou no board do Rotary Internacional, e agora com a nossa diretora Célia Giai. Sobretudo nós estamos às vésperas do Instituto Rotário do Brasil, que vai acontecer agora no dia 13, 4 e 5 de setembro, na cidade de Foz do Iguaçu, onde estará presente o presidente Borton, do Rotary Internacional, e toda a elite dos mais representativos rotarianos brasileiros para trabalhar na comunicação e fazer com que o Rotary realmente atinja os seus objetivos. Agora, Sérgio Castro, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade em que você participa desta programação distribuída pelas TVs comunitárias de todo o estado de São Paulo e falasse um pouco sobre o que é o Rotary Club. Porque muitas vezes as pessoas estão passando nas cidades do interior, chegam na entrada e vem aquela roda denteada com o símbolo do Rotary Internacional. E às vezes as pessoas falam, não, eu sei que é uma coisa boa, mas exatamente o que é, eu não sei. Outros já sabem, porque tiveram relacionamento, pessoas da família que foram ou são rotarianos, né? Mas eu queria que você explicasse de modo geral, sucinto, o que é este clube de serviço. É verdade. Eu lembro do grande professor Nicolau Filizola, dos maiores rotarianos brasileiros de todos os tempos, e de Mário Amato, que sempre dizia que é mais fácil fazer Rotary do que explicar Rotary, dizer o que é o Rotary. Mas o Rotary é um clube de serviço, é um trabalho de profissionais que se prontificam a se reunir semanalmente para realizarem projetos factíveis. Em favor da comunidade. A favor da comunidade. Temos grandes exemplos de grandes projetos ao longo do tempo, no Brasil e no mundo inteiro, né? O grande projeto do Rotary atualmente no mundo é a erradicação da poliomielite, da polio. É um trabalho já de quase 25 anos que rotarianos do mundo inteiro vêm se dedicando a isso para colaborar com as autoridades, com a Organização Mundial de Saúde para realmente erradicar esse mal. E um dos projetos mais vitoriosos do rotarismo mundial é aqui que se pratica em São Paulo, né, Fernando Mauro? Que é o projeto da Fundação de Rotarianos de São Paulo através da manutenção do Colégio Rio Branco, que é um projeto que foi, a origem dele de 1946, quando o professor Sampaio Dória teve que fechar o antigo Liceu Rio Branco, e onde ia deixar quase 1.000 famílias no meio do ano letivo de 1946 sem escola, no tradicional Colégio Rio Branco. A Fundação de Rotarianos interviu através do então presidente da Fundação de Rotarianos, presidente do Rotary Clube de São Paulo, porque não existia a Fundação de Rotarianos, que organizou então a Fundação de Rotarianos de São Paulo. Quem era o presidente? José Hermílio de Moraes, o velho senador, o pai de Antônio Hermílio de Moraes e o pai de José Hermílio de Moraes Filho, que foram os grandes beneméritos e os grandes feitores, iniciaram a obra. Um dos 5 que iniciaram a obra, fundada em 1946, que se tornou hoje um estabelecimento referência, e hoje, até 2 meses atrás, presidido pelo Eduardo de Barros Pimentel,
que sucedeu o grande José Hermílio de Moraes Filho, e agora, depois de muitos anos de grande dedicação e tendo organizado o Eduardo Barros Pimentel esse projeto de fazer a Faculdade de Rio Branco, né? Agora já com a administração de um novo presidente, que é o governador de Rotary, Narid Chicane, que está iniciando o seu trabalho agora. É uma missão muito grande. Eu estive com ele outro dia e disse, Chicane, você tem uma santa missão para realizar. Uma santa missão. Porque é verdade. E uma responsabilidade enorme também, né? Muito porque grande. Gerir aí essas marcas, Colégio Rio Branco e Faculdades Rio Branco, são marcas de referência na educação, manter o nível, né? Quer dizer, estamos construindo, está sendo construído um novo prédio. Eu estudei prédio. no Rio Branco, não sei se você sabe disso. Claro, você é... Meu pai estudou no Rio Branco, enfim. Você tem aqui, que tempo do Rio Branco? No tempo do Norton, do Chiarati, dos grandes professores... Os grandes professores José Maria, que eu peguei, foi na minha época... Luiz Magalhães de Araújo, né? Não, na minha época foram os professores que você conheceu muito bem, o Primo Páscoa Limenaré. O Primo Páscoa, meu amigo, de esporte, jogávamos futebol de salão juntos. O grande Pauli. Ronaldo Risses Pauli, um dos maiores professores de física. Exatamente, o Davi. Exato, Davi Taraboulos. Também tive aula com o Davi. Meu pai teve aula com o Paulo e com o Davi, olha que interessante. Depois eu e minha irmã tivemos aula com eles também no Rio Branco. Enfim, e aí no último período com o PH, o Paulo Henrique. O Rio Branco causou agora a sensação, um frisson na convenção recentemente terminada em Lisboa, no mês de junho, tivemos a Convenção Mundial do Rotary, e havia lá, já há uns anos que nessa convenção, temos um stand da Fundação de Rotarianos. Esse stand da Fundação de Rotarianos é chamado A Esquina do Mundo, onde existem várias entidades e vários projetos do mundo inteiro que se apresentam também nessa Casa da Amizade, nesse amplo espaço, né? Mas realmente se destaca cada ano o estande da Fundação de Rotarianos de São Paulo. Não só pela surpresa que a cidade de São Paulo causa, né, para o mundo inteiro, e sobretudo das vésperas agora, que a cidade de São Paulo, em 2015, após a convenção, o ano que vem, na Austrália, na cidade de Sydney, vai acontecer em São Paulo, novamente, aqui no AMB, repetindo o êxito da convenção de 81, a convenção mundial, que teve 18 mil pessoas, que você era muito jovem. Eu participei Mas acompanhei depois, porque o chairman foi o Paulo Viriato. Tem a terceira, o Paulo foi o chairman, o grande rotariano, um dos maiores rotarianos de todos os tempos, o Paulo Viriato Corrêa da Costa, que foi o chairman dessa convenção, a segunda convenção no Brasil, na verdade. Tivemos a primeira em 1948, no Rio de Janeiro, 81 em São Paulo, e agora 2015, sobre a tutela, né, a responsabilidade de dois excelentes rotarianos, que são os dois ex-diretores, que é José Alfredo Pretoni e José Eugênio Antônio Figueiredo Antiório. José Antônio Figueiredo Antiório, claro, do Rotary Club de Osasco, que terminou a sua gestão agora no board de Rotary Internacional, que serão os responsáveis para fazer toda a recepção. Toda programação. Esse trabalho de ligação com as autoridades, com a questão do transporte, a questão da alimentação, a questão da recepção, hotelaria e tudo aquilo que o Rotary Internacional exige também, digamos que seja assim, padrão FIFA, né? Para que tenhamos em São Paulo também uma convenção padrão FIFA. É o padrão RI. Padrão RI. É sempre importante isso. Né? Agora, se você me permite assim chamá-lo, posso chamá-lo de Serginho? Claro, eu hoje, engraçado, depois dos cabelos, eu sempre fui chamado de Sérgio de Castro, ou jornalista Sérgio. Agora, de um tempo a essa parte, não sei se é por causa dos cabelos brancos, eu virei Serginho. Mais jovem, cada vez mais jovem, viu, Serginho? O pessoal anda me cognominando com esse epíteto. Agora, Serginho, eu tomo a liberdade de assim chamá-lo porque eu o conheço já há muitos anos, né? E eu queria que você fizesse aí uma espécie de digressão histórica para falar de como é que a comunicação era tratada no Rotary. No primeiro momento, não saiba a mão direita aquilo que faz a esquerda. É verdade, bíblico isso. E depois o Rotary foi se organizando de tal maneira que nos últimos anos ele começou a falar para a sociedade do trabalho que faz em relação ao intercâmbio, em relação à educação, em relação à saúde, à poliomielite e tudo mais. Eu queria que você fizesse uma preleção histórica e depois fizesse também um diagnóstico de quando é que você acha que isso começou a mudar. Eu vou procurar atender, não é fácil, mas como você disse, o Rotary não se preocupava em divulgar as suas realizações. Muito pelo contrário. Não queria, né? Havia uma cautela muito grande
E isso era no Brasil, porque nós tínhamos, o Rotary se preocupava em fazer a comunicação interna. Os boletins dos clubes sempre existiu, né? As revistas regionais. E a revista oficial, The Rotarian, foi fundada em 1918, não é? Como começou na convenção de Cleveland, em 1918, a primeira publicação oficial. Mas isso era a intenção de divulgar o que o Rotary realizava, as suas realizações nas comunidades. Mas isso com o tempo era muito pouco, porque o Rotary já não se preocupa como hoje em ter uma imagem pública não para se popularizar, mas para servir de exemplo para outras entidades, porque hoje se diz de uma forma assim um pouco errônea que o Rotary é uma ONG. Se o Rotary for uma ONG, ela realmente é o pai e a mãe de todas as ONGs, porque ela foi a primeira organização mundial e a mais conceituada organização de serviços voluntários do mundo, fundada em 1905. Agora, em São Paulo, nos anos 46, 47, começou a ter uma reação contrária a esse foco. E começou no Rotary Club de São Paulo. Muitas renovações e muitas revoluções feitas pelo Rotary foram realizadas na cidade de São Paulo. O intercâmbio, a edificação do primeiro prédio construído no mundo fora dos Estados Unidos para que se construísse uma sede própria para servir de sede para as secretarias e para as atividades rotárias. Esse primeiro prédio foi o edifício Rotary, fundado no dia 22 de outubro de 1960, com a presença do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, que com uma tesoura muito grande, muito simbólica, cortou a fita para inaugurar o primeiro prédio construído no mundo fora dos Estados Unidos para ser sede de uma organização mundial, de uma sede rotária, onde também iria funcionar para sempre o Colégio Rio Branco. E foi um rotariano, então, midiático, um médico ambidestro chamado Eurico Branco Ribeiro, do Sanatório São Lucas. O grande Eurico Branco Ribeiro foi um dos maiores cirurgiões brasileiros de todos os tempos, o homem que deu o exemplo para o Rotary, porque ele, em seu Sanatório São Lucas, ele já fazia intercâmbio com os médicos nos anos 40, 50. Os médicos brasileiros iam para o Japão, ia para a Inglaterra, ia para os Estados Unidos e para a França, e a recíproca era verdadeira. Então ele foi que deu o primeiro passo para fazer com que o Rotary se entusiasmasse em fazer o intercâmbio internacional de jovens, o intercâmbio profissional, tudo isso que foi feito ao longo do tempo, graças à iniciativa do grande Eurico Branco Ribeiro. E ele era um grande escritor. A maior obra do Rotary, ainda hoje o maior testemunho sobre a vida do fundador do Rotary, Paul Harris, é um livro chamado O Legado de Paul Harris, escrito em 1949 pelo grande Eurico Branco Ribeiro, editada pela livraria Saraiva, que era uma resposta ao maior livro do Rotary de todos os tempos, que foi a própria biografia do Paul Harris, que 6 meses foi editado 6 meses antes de sua morte. Ele editou esse livro em novembro de 46 e Paul Harris faleceu em 27 de fevereiro de 1947. E jamais Paul Harris foi esquecido. A sua doutrina, a sua filosofia e, sobretudo, o grande exemplo que ele deu para o mundo através do Rotary, da solidariedade, da afeição e da preocupação que os homens, as pessoas devem ter, os munícipes devem ter com a sua cidade, com o seu estado e com o seu país. O Rotary é exemplar nisso. Falar sobre o Rotary, o que ele significa para o rotariano, ele ter apenas a resposta e a satisfação de um projeto que ele se reuniu um dia, numa noite ou de madrugada com outros amigos para realizar esse projeto. E esse projeto se tornar viável, ser sucesso e sobretudo, hoje, ter o Rotary a preocupação com projetos sustentáveis, né? E atualizados. Isso que é importante que o Rotary faz. Mas é difícil falar sobre realmente o que o Rotary significa. O Rotary significa aquilo que o cidadão tem no seu coração mesmo, na sua sensibilidade, né? Agora, quando você envereda para essa questão da cidadania engajada, cidadania proativa, eu queria que você também nos desse aí um testemunho do trabalho que você faz com a Igreja Católica. Eu vejo que você tem ali no Santuário de Nossa Senhora de Fátima uma atividade cívica também muito importante. Não sei se dizer se é equivalente à do Rotary em termos de prestação de serviço à sociedade,
mas eu vejo que nesse aspecto você também se realiza como pessoa, como homem e confere ali o seu trabalho à sociedade através da igreja, não é verdade? É verdade. O Fernando Mauro, você me dá uma oportunidade de falar um assunto que é muito importante para mim, para minha sensibilidade, até como religioso também, sobretudo com a religiosidade que eu assimilei depois que casei com a Jurema. A Jurema era realmente muito dedicada à igreja, tinha muita espiritualidade. Ela trabalhou muito tempo na arquidiocese, na igreja de São Paulo, e foi uma das catequistas padrão da cidade de São Paulo, né? E eu sou fruto do resultado e da leitura e das convicções que eu adquiri com o maior documento da Igreja Católica de todos os tempos, que eu reputo isso e que muitos estudiosos e que nós devemos reconhecer, que foi o Concílio do Vaticano II. Aquele grande documento da Igreja que o Papa João XXIII, que eu acho que foi o maior Papa de todos os tempos, ele que permitiu que o João Paulo II, que o Bento XVI e que agora realmente o Papa Francisco pudesse falar com igualdade, com mais proximidade com os fiéis, né? Esquecendo aquela igreja muito tradicional, aquela de muita mitra, de muitas... De costas para o povo quando celebrando a imagina, então eu fui fruto desse Concílio Vaticano II no começo dos anos 70. Muitos rotarianos se engajaram nisso também, muitos rotarianos. Antônio José da Costa, que hoje ainda pela segunda vez governador do distrito 4.430, um excelente rotariano que trabalhou muito tempo na Câmara Municipal de São Paulo, foi um ativo participante do Concílio Vaticano II, que renovou a igreja em São Paulo e no Brasil inteiro, ao lado de Agnello Rossi e de Paulo Evaristo Arnes, com Davi Picão em Santos e com o grande Paulo Viriato Corrêa da Costa, que também foi cursilista. Então, essa força que o Concílio nos deu para trabalhar efetivamente na Igreja Nossa Senhora de Fátima. No Santuário Nossa Senhora de Fátima, na Avenida Doutor Arnaldo, que foi o primeiro santuário construído no mundo em honra a Nossa Senhora de Fátima, depois de Portugal, em 1936. Os franciscanos franceses plantaram aí na colina do Sumaré, muito próximo daqui, né? Se nós sairmos aqui da porta do estúdio, a gente vai a pé ali, sobe a ladeira, pronto, entra à direita, perto do metrô Sumaré, está edificado lá o Santuário Nossa Senhora de Fátima. E durante muitos anos havia uma carência lá de espaço. E a igreja muito, muito rica, muito bonita, muito frequentada pela comunidade portuguesa, né? E as grandes festas de maio do Santuário Nossa Senhora de Fátima, que nós fizemos a coordenação com o Eduardo Anastassi. Eu trabalhei nessa comunidade, fazendo essa festa, durante 28 anos seguidos, ininterruptamente. E trabalhamos também no Conselho de Pastoral. Tivemos a sorte com o Frei Elias Mas e com o sucessor dele, Frei Ivo Terral, também desses dois nobres padres já desaparecidos, de saudosa memória, que fizeram um trabalho extraordinário na colina do Sumaré para perpetuar o rito, né, a Nossa Senhora de Fátima. E, sobretudo, a escola do SESI, que funcionou dentro do Santuário Nossa Senhora de Fátima durante 40 anos, né? E que agora, por uma questão de interesse do SESI, o prédio construiu lá um prédio dedicado inteiramente ao Centro Educacional e Esportivo em Vila Leopoldina, e deixou o Santuário de Fátima para que outras atividades sociais acontecessem lá. Então, Nossa Senhora de Fátima foi realmente um marco de muitas realizações religiosas para a nossa sensibilidade também. Agora, Serginho, você aqui não chegou a nos falar, mas eu sei que você é colunista do Grupo 1 de jornais com a coluna Vida Rotária. É verdade. Que eu acredito que seja até uma sucessora da revista Vida Rotária, da qual você foi editor. É uma das precursoras aí também na área de comunicação, né? Dizem que eu perdi o meu melhor emprego naquela hora. Foi nos anos 90. Não obstante o grande esforço do Eduardo de Barros Pimentel para reestruturar essa revista. A revista ela teve que fechada por questões regulamentares, por questões de regulamento, de legislação rotária. Porque havia muitas revistas no mundo inteiro, rotárias. Nos Estados Unidos tinha 3, no Japão 2, no Peru tinha 13, imagine. Na Austrália também tinha 13, no Brasil tinha 2. Mas houve uma centralização,
para que houvesse Apenas uma. Apenas uma, em cada país. Então, a revista regional oficial em português passou a ser a revista Brasil Rotário, a qual também trabalhei muitos anos. Trabalhei no Brasil Rotário durante 22 anos. Competi, não, eu comecei antes de Petis, muito antes. Trabalhei com Alberto Pires Amarante. Ah, sim. Alberto Pires Amarante foi pioneiro também. Eu comecei no Brasil Rotário em 1975, indicado para trabalhar no Rio de Janeiro, autorizado pelo presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo, José de Moraes Filho, e pelo grande tesoureiro que foi da Fundação de Rotarianos de São Paulo, Mário Frujoelli, o dirigente esportivo mais consagrado até hoje, em São Paulo ou no Brasil, o homem que ganhou as 5 coroas em 1950 pelo Palmeiras. Ganhou tudo, né? Era a Copa do Mundo, o Torneio Rio São Paulo, o Internacional, Heleno Herrera na Espanha, foi campeão do Rio São Paulo, campeão paulista, campeão brasileiro, ele ganhou tudo, né? E você é palmeirense? Não sou palmeirense. Isso que eu falo, só faltava, né? Não é palmeirense. O meu filho Sérgio, o professor de Física e Química, ele é palmeirense, não obstante eu ser corintiano, mas é porque foi influenciado pelo seu avô Antônio Patella, que trabalhou muitos anos com o irmão dele, José Patella, foi um dos maiores repórteres fotográficos de São Paulo e trabalhou na Fundação Casper Libero no jornal A Gazeta, né? Agora, momentos finais do nosso Mídia Cidadã, nós temos aqui na TV Aberta um programa chamado Os Imigrantes. É verdade, Os Imigrantes é um dos... E eu sei que esse programa também é veiculado na Rádio Trianon, que é uma rádio parceira nossa. Muitos dos nossos conteúdos daqui passam na Rádio Trianon AM 740. E um dia desse eu estou lá rodando o nosso canal, eu vejo lá, aí você para, eu vejo o Serginho de Castro. Mas o que está o Serginho fazendo aí? E aí falando sobre as questões do rotarismo, das atividades dos clubes e tudo mais. Como é que é esse trabalho? Eu queria que você falasse, até porque eu acho que isso é um embrião de que o próprio Rotary Club em algum momento possa também se interessar, a Fundação de Rotarianos, por um espaço, né, nas TVs comunitárias, como um todo, não só São Paulo, né? Eu acho que em breve vamos conseguir isso, Fernando. Mas eu fico espantado com a sua capacidade de armazenar tudo sem nenhuma anotação maior, todos esses segmentos e fazendo gradativamente esses assuntos. É realmente importante. A Rádio Trianon é um espaço que nós temos na rádio e aqui, né? Na TV Aberta, com o programa Os Imigrantes, com o nosso âncora, que é o José Carlos. E eu participo, vez ou outra, para trazer assuntos do Rotary, da sociedade, ou dos jornais, e a Gazeta de Pinheiros, que edita o Grupo 1 de jornais, a Gazeta de Pinheiros, o Jornal do Butantã, o Jornal de Itaim, a Tribuna de Santa Amaro, que é o jornal de bairro mais antigo de São Paulo, né? E a própria Gazeta de Pinheiros, onde nós temos essa coluna que realmente, ela é sucessora da revista Vida Rotária, que teve que encerrar suas atividades nos anos 90. E ela procura divulgar o Rotary, as pessoas. E aí uma vez perguntaram para mim, Sérgio, você como jornalista, o que é o melhor do Rotary, se você perguntasse para mim? Eu daria o melhor do Rotary é o rotariano. Esse é o melhor do Rotary. Aqueles que compõem os clubes, né? E no programa Os Imigrantes nós temos também na rádio, às 19 horas, na Rádio Trianon 740 AM, onde nós falamos sobre religião, sobre igreja, levamos personalidades e, sobretudo, também falar sobre as questões europeias, né? É por isso que chama Os Imigrantes. Defende muito os espanhóis, os italianos também? Os italianos, então, música... Então tá ótimo. Eu queria falar, de repente não fala dos italianos, vai ficar triste falar, poxa vida. Os Trezzi. A minha turma, os Trezzi. Mas o Rotary ainda agora está se preocupando muito com a educação, né? Eu acho que proximamente o grande projeto mundial do Rotary, depois, acredito que seja isso, o projeto global do Rotary deverá ser a erradicação do analfabetismo. Sérgio de Castro, momentos finais, você neste ano comemora 60 anos de jornalismo. É verdade. Boa parte deles dedicados à questão rotária. E eu fiquei sabendo que você recebeu uma homenagem muito importante de vários rotarianos históricos, entre eles, acho que o Mário Amato é o número 1 agora, né? Mário Amato é o rotariano número 1 do São Paulo. É o chamado number one. É o number one. Grande Mário Amato. Ele é seu fã, você sabe disso, né? Eu sou fã do Mário Amato, faz muito tempo que não vejo, mas quero ter a oportunidade de, quando ele estiver com você,
proximamente já me convido para estar junto. O Mário Amato desnecessário falar do Mário Amato, né? O que ele fez no SESI, na Federação das Indústrias, na Fiesp, como sindicalista, como esportista, como Mário Amato como boxer, que ele foi, lutador de boxe e nadador, pelo Paulistano, presidente do Paulistano. O Mário Amato e o Mário Amato, eu conheci o Mário Amato em 1953, na sua empresa chamada Amorim Coelho, onde ele era o gerente da maior empresa de cortiça do Brasil, né? E o Mário Amato assinou a minha carteira profissional, procurador que ele era da Fundação de Rotarianos de São Paulo, em setembro de 1953. Então eu tenho um grande apreço pelo grande Mário Amato, sua esposa Rogéria Pinto Coelho Amato, também que se nós falarmos um pouco das mulheres no Rotary, devemos falar dela, que foi uma das presidentes da Associação de Famílias de Rotarianos de São Paulo, também aqui muito próximo à sede. Vizinha, mesmo quarteirão, Asfar. Que foi fundada em 1953 pela primeira mulher que se dedicou às atividades oficiais do Rotary, que chamava-se Adelina Gasparian, que foi esposa do Marcos Gasparian, um dos 5 primeiros mais importantes rotarianos que deram origem à Fundação de Rotarianos de São Paulo. Sérgio de Castro, muitíssimo obrigado pelas suas palavras do nosso Mídia Cidadã. Tenho certeza que isso vai entusiasmar outros para conhecerem o trabalho do Rotary e eventualmente engrossarem as suas fileiras. E é sempre uma satisfação ouvir e conversar com você, sempre um bom papo com a perspectiva histórica dos fatos. Você é a história viva do Rotary. Parabéns. Eu fico muito grato e desculpa a ansiedade, porque eu quis falar assim, eu sabia que temos pouco tempo, então eu quis, pôr um peru num pires, né? Falar o máximo possível no tempo que é do seu programa. O seu programa ao qual desejo muito sucesso, e sucesso pessoal para você na sua vida, que você, com seu sorriso, com a sua capacidade, com a sua juventude, haverá de fazer muito mais pela comunicação no nosso país. Que Deus o ajude sempre e o apoie sempre. Obrigado. Eu peço a minha bênção, e como somos todos batizados, eu peço a sua bênção e também eu dou a minha bênção para você. Amém. É isso aí. E eu queria agradecer a você, telespectador, que acompanhou esse nosso Mídia Cidadã todo especial, recebendo o jornalista Sérgio de Castro, comemorando seus 60 anos de atividade e mostrando aí que ainda tem muita lenha para queimar. Um abração, continue aí acompanhando a programação da emissora pública que distribui este nosso conteúdo. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.